O assunto desse vídeo é sobre qual asmático tem maior risco. Claro que quando associamos a asma a outras comorbidades, acrescentamos risco à doença para uma evolução mais grave. Obesidade, hipertensão, diabetes, doença renal ou hepática, doença cardíaca, doença reumatológica também agregam risco se coexistirem a COVID e a asma. Embora adultos com asma pareçam ter um risco reduzido de COVID grave, mulheres com asma podem representar um subgrupo suscetível à COVID-19 grave que requer hospitalização. Numa coorte britânica, foi estabelecido que o sexo feminino era um fator de risco independente para a hospitalização por síndrome respiratória aguda grave pelo SARS-CoV-2 entre pacientes com asma. Esse estudo e 3 estudos adicionais, um francês de Paris, um de Illinois e de Nova York, nos Estados Unidos, relataram que 37 a 53% de todos os indivíduos hospitalizados com SARS-CoV-2 eram mulheres, ou seja, predominam homens vítimas da COVID moderada grave. Porém, quando falamos de asma, 56 a 71% dos pacientes com asma hospitalizados por COVID-19 eram mulheres nesses estudos. Essa proporção aumentada pode ser parcialmente explicada pela maior prevalência de asma em mulheres adultas do que em homens, e vários mecanismos também podem aumentar o risco de hospitalização pela COVID em mulheres com asma. Em primeiro lugar, as mulheres têm uma carga de doença maior, uma prevalência significativamente maior, uma taxa de hospitalização e custos de saúde, mortalidade e gravidade da doença asma maior. Além disso, diferenças estruturais como calibre reduzido das vias aéreas e uma maior tendência à hiperreatividade brônquica em mulheres pode contribuir para o risco de hospitalização na COVID-19. Em segundo lugar, a gravidade da asma em homens e mulheres é modificada por fatores hormonais. Uma maior exposição ao longo da vida pelo estrogênio endógeno e mesmo exógeno está associada à asma mais grave. E terceiro, o sexo ainda afeta a prevalência de 2 endotipos imunológicos da asma, a asma atópica e a asma não atópica. A asma não atópica é mais frequente em mulheres do que em homens, especialmente naquelas com mais de 35 anos de idade. A asma ela não atópica envolve menor atividade linfocitária TH2 e maior atividade TH1 do que a asma atópica, quando as células epiteliais brônquicas liberam algumas interleucinas, interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, em resposta a vários irritantes, a vários alérgenos, resultando numa inflamação neutrofílica das vias aéreas. Mas vamos entender um pouco mais o que é isso. Os nossos linfócitos T, CD4, eles podem se diferenciar de 2 formas, originando células linfócitos TH1 e TH2. A maioria das respostas imunes envolve contribuição de ambas as células, TH1 e TH2. A via de diferenciação escolhida depende de fatores que não estão completamente elucidados. Esses fatores incluem citocinas que já estão presentes, como resultado de respostas imunes inatas adquiridas, antigas, citocinas produzidas pela célula apresentadora de antígeno, quantidade de antígenos exposto, além de vários outros fatores. As citocinas produzidas pelas células TH1 e TH2 efetoras também tendem a suprimir a diferenciação uma da outra. Assim, uma vez que uma resposta de célula T CD4 é orientada para uma direção, essa tendência torna-se reforçada. As citocinas secretadas pelas células TH1, elas desviam a resposta imune em direção à ativação dos macrófagos, que conduz à inflamação e uma resposta imune mediada por células. Já as citocinas secretadas pelas células TH2, em contraste, induzem principalmente a diferenciação das células B e a produção de anticorpos. A resposta que envolve a produção de anticorpos é conhecida como resposta imune humoral. Bom, o que a gente também reconhece é que certos agentes infecciosos podem desencadear uma resposta TH1 ou uma resposta TH2, em vez de uma mistura das duas,
E a escolha feita pelo sistema imune pode gerar consequências profundas, muitas vezes, para o hospedeiro, nós humanos no caso. O aumento da prevalência de asma não atópica em mulheres também pode estar relacionado a causas subjacentes distintas da asma em mulheres, como, por exemplo, na obesidade. Mulheres obesas têm incidência e gravidade desproporcional de asma por causa dos aumentos das concentrações de leptina, por exemplo, que promove essa via TH1 inflamatória. A hipótese desse artigo, que saiu agora, 2 semanas atrás, relaciona a imunopatologia da asma ao sexo, que pode ser exacerbada pela resposta inflamatória sistêmica da infecção pelo SARS-CoV-2, que é conduzido de forma semelhante por citocinas inflamatórias relacionadas a TH1, incluindo interferon gama, interleucina 6 e algumas outras. De forma mais resumida, o que a gente tem observado é que indivíduos com asma podem ter um risco menor de incidência e gravidade geral na COVID. No entanto, mulheres com asma têm uma combinação de fenótipos, incluindo uma assimetria imunológica TH1, uma predisposição para asma mais grave, um pulmão estruturalmente com diferenças parenquimatosas e algumas alterações hormonais que podem aumentar a suscetibilidade à COVID grave, que requer mais hospitalização nesse subgrupo. Em minha casuística de pessoas com COVID que eu atendi até agora, as 2 pacientes com asma que internei eram mulheres. Não atendi quase nenhum paciente asmático até agora, foram muito poucos e os que eu atendi evoluíram bem. Asmático precisa ser tratado e acompanhado. Fazer avaliação clínica e espirometria, que é o exame de função pulmonar, que mede os parâmetros de fluxo e de volume do nosso pulmão, são fundamentais. Isso é fundamental. E com isso, avaliar se estão indo bem ou se estão tendo piora da função pulmonar, estão tendo perda pulmonar. Já foi postulado que os corticoides inalatórios podem oferecer algum grau de proteção na COVID também. E talvez por isso, quem use corticoide inalatório poderia ter menos chances de doença grave. Mas ainda é cedo para a gente afirmar isso. Esses estudos estão em andamento e são aguardados com grande expectativa, confesso a vocês. Mais uma vez, fica sempre a importância do tratamento contínuo na asma. Bombinhas salvam vidas e podem ajudar numa série de problemas respiratórios secundários. Estudos adicionais de infecção pelo SARS-CoV-2 na COVID-19 em pacientes com asma são também mais necessários. À medida que tivermos mais estudos científicos publicados, mais discutiremos e mais pronto estaremos para enfrentar tudo isso. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo e compartilhe. Fiquem com Deus, protejam-se.